Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, tenho este canal no YouTube com o objetivo de trazer mensagens relacionadas à vida cristã, à vida com Deus. Se você é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não seja inscrito, fica o convite também, se inscreva e receba diferentes conteúdos importantes para a sua vida com Deus. O objetivo deste vídeo é trazer o tema sobre o líder servo. O líder servo, apresentar este tema é um grande desafio devido à sua relevância para a igreja. Em um mundo onde o aspecto da liderança está cada vez mais numa posição de controle ou numa posição de poder, nós podemos e precisamos fazer uma visita à Bíblia Sagrada, verificar os seus conceitos de liderança, sobretudo porque nós somos chamados a servir, assim como Jesus veio para servir e não para ser servido. Dessa forma também nós encaramos a liderança dentro da igreja. É sobre esse aspecto então que eu quero trazer e abordar este assunto sobre o líder servo. Vamos então, no primeiro momento, pensar no contexto eclesiástico. Este é o primeiro momento, então, que eu quero destacar neste vídeo. Quando nós pensamos em liderança na igreja, e aqui eu falo a respeito da igreja luterana, das igrejas cristãs, eu sou pastor da igreja luterana, então é evidente que eu vou falar muito a partir da minha ótica, a partir da minha experiência enquanto pastor da igreja luterana. Então, quando nós pensamos em liderança da igreja, nós nos perguntamos que tipo de liderança nós vemos e que tipo de liderança nós queremos. A liderança da nossa igreja é uma liderança mais tradicional, é uma liderança mais conservadora, ou nós temos um outro tipo de liderança da igreja? Pensando então no nosso contexto eclesiástico, nós podemos entender que nós temos departamentos, nós temos departamento de homens, de mulheres, de jovens, de crianças e assim por diante. E cada departamento tem as suas regras, os seus regimentos, as igrejas têm seus estatutos e assim por diante. E elas precisam, então, trazer e abordar o assunto da liderança a partir destas suas regras. Para, então, preencher um cargo de liderança da igreja, muitas vezes é necessário haver competência. Isto faz, então, com que a igreja ela tenha cada vez menos pessoas dispostas a servir enquanto líder da igreja devido à competência que é necessária para os cargos que são preenchidos ou que devem ser preenchidos dentro da igreja. O resultado, portanto, é sempre um pequeno grupo que se reúne, que é líder da igreja, acaba se revezando, eles ficam, de certa forma, cansados com o passar do tempo e a igreja tem dificuldade em encontrar pessoas para ocuparem os cargos de liderança nas suas diretorias. Então, nós podemos nos perguntar se nós queremos líderes ou se nós queremos preenchimento de cargos. Qual é a sua resposta diante disso? Nós queremos líderes ou nós queremos preenchimento de cargos? É evidente que se nós falarmos legalmente, nós precisamos, por uma questão administrativa, termos preenchimento de cargos que vão responder pela congregação, pela igreja, diante das autoridades, diante da Receita e assim por diante. Então é necessário que haja pessoas que assumam estes cargos dentro da igreja. E muitas vezes, então, as pessoas acabam confundindo essa questão da igreja com empresa. E, de fato, a igreja não deixa de ser uma empresa porque ela tem CNPJ. Então, é necessário que haja uma liderança que lide com essas situações. No entanto, nós, enquanto igreja, nós somos diferentes. Apesar de termos administrativamente como se fosse uma empresa, com o CNPJ, por exemplo, e a gente tem que responder diante da Receita Federal e diante dos órgãos públicos, etc., etc., ainda assim, a natureza da igreja é uma natureza diferente. Vamos, então, colocar aqui neste momento agora a respeito da base bíblica da conceituação de liderança servil. Nós estamos falando sobre o líder servo. Então, qual é a base bíblica para uma conceituação de uma liderança servil? Eu vou propor aqui alguns textos bíblicos que vão ajudar nesta reflexão. O primeiro deles
é o de João capítulo 13, versículos 1 até 17. Ali nesse texto de João 13, 1 a 17, Jesus lava os pés dos discípulos e este normalmente era um trabalho reservado aos servos mais humildes. No entanto, Jesus, o líder, assume este papel para mostrar humildade, serviço e amor ao próximo. Então, Jesus é um exemplo de liderança servil, ou uma liderança que serve. Um outro texto é o de Lucas 22, 24 a 30. Ali havia uma discussão entre quem seria o maior. E Jesus, então, deixa claro que o maior é aquele que serve. O versículo 26 fala bem sobre isso aí. O melhor ou maior é aquele que serve. Adiante um pouco para os textos bíblicos, vemos agora o texto de Mateus, capítulo 20, versículos de 20 até 28. Aqui é um pedido da mãe de Tiago e João. Veja que os versículos 26 e 27, ela faz um pedido para que um assente-se à sua direita e outro à sua esquerda, e assim por diante. Jesus não está censurando o pedido aqui da mãe de Tiago e João, mas ele pergunta se eles estavam dispostos às consequências desse seu pedido, dessas suas decisões. Um outro texto que fala também sobre liderança servil é o texto de Mateus, de Êxodo 32, versículos 11 a 14. Neste texto aqui, Moisés intercede pelo povo de Israel, mostrando paciência e dedicação. O povo, seguidamente, o povo de Israel, eles se afastavam do Senhor, querendo andar por conta própria. E Moisés aqui, então, ele intercede em favor desse povo e pede a Deus que haja paciência e dedicação a ele. E Moisés também mostra paciência como um líder servo e dedicado ao povo que estava liderando. Outro texto é de Salmo 78, versículos 70 a 72. Aqui nós vemos um episódio de Davi. E Davi sempre liderou com o coração de servo. Nós podemos olhar outros textos da Bíblia que também falam de Davi como um líder servo. Filipenses 2, 17. O apóstolo Paulo fala em derramar-se como uma oferta de sacrifício e serviço. Veja que o líder é aquele que serve. Portanto, percebemos até aqui diversos textos que falam sobre liderança. Que tipo de líder você é? Ou o que é, na verdade, um líder servo, que é o motivo deste vídeo? O que é um líder servo? Veja o que diz o texto. Diferente do que acontece na liderança tradicional, que envolve o acúmulo e exercício de poder por alguém que está no topo da pirâmide hierárquica da organização, o líder servo sempre irá compartilhar poder, delegar atividades e auxiliar o crescimento de carreira das pessoas que estão à sua volta. Este é um resultado do Google. Veja que, então, ao contrário da liderança tradicional, que muitas vezes busca por promoção pessoal, por ganho e poder, a liderança servidora se baseia na humildade e no serviço. Diante disso, então, nós temos algumas características importantes desse líder servo. Por exemplo, o líder servo, ele é humilde. Observando o texto de Filipenses 2, 3 e 4, ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então, humildade é a primeira característica importante de um líder servo. A segunda característica importante que nós podemos salientar é a empatia. Em Romanos 12, versículos 15, diz assim, então. Veja bem, Romanos 12, 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram.
Isto é empatia, isto é colocar-se no lugar da outra pessoa. O líder servo, por exemplo, ele é sensível às necessidades das outras pessoas e tenta se colocar no lugar desta pessoa. É importante, então, nós observarmos o líder servo desta forma. Vejamos ainda uma terceira característica do líder servo, que é o fato de servir. Em Marcos 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus aqui se coloca como o exemplo de um líder servo. Jesus veio para servir e, de fato, ele serviu, ele veio a este mundo, deu a sua vida em resgate por todos os nossos pecados. Portanto, Jesus é o exemplo maior de líder servo que nós temos. Qual então é quais serão os benefícios de um líder servo? Quais são os resultados disso na prática do dia a dia? Veja bem, os resultados são, primeiro, que o líder servo, ele cria um ambiente de confiança e respeito. Isso é importante, isso é um resultado da liderança servil. Cria um ambiente de confiança e respeito. Também o líder servo, ele melhora o relacionamento interpessoal. Nos relacionamentos dentro de uma igreja, por exemplo, o líder servo ele é fundamental porque ele melhora o relacionamento interpessoal. Ele aumenta a eficiência e a colaboração, porque as pessoas, quando elas não são pressionadas de forma negativa, elas vão colaborar. Isto é uma característica importante do líder servo dentro da igreja. Ainda, ele inspira outras pessoas. Veja então que quadro bonito. O resultado de uma liderança servil cria um ambiente, melhora o relacionamento, ambiente de eficiência e inspira as outras pessoas. Então, nós podemos resumir dizendo que o líder servo, ele está mais próximo em desempenhar uma liderança inclusiva, que é diferente da liderança exclusiva. A liderança inclusiva tem a sua equipe trabalhando junto com o seu líder, potencializada para a função, para a missão, enquanto a liderança exclusiva é hierárquica, com os seus liderados subalternos, o líder toma as decisões. Que tipo de liderança você tem na sua igreja ou que tipo de liderança você é? A sua liderança é inclusiva, ela inclui, ela agrega valores ou agrega as pessoas, ou é uma liderança exclusiva onde somente você manda e as pessoas têm que obedecer? Esta é uma diferença muito grande. Quando a liderança é inclusiva, ela vai agregando as pessoas para o trabalho da igreja. E as pessoas vão servir com muito mais satisfação, com muito mais alegria. Isto é ser um líder servo. Portanto, nós podemos perceber que a liderança servil tem a ver com as pessoas. A nossa missão são as pessoas. Nós começamos a perceber, por exemplo, que o líder servo, ele exerce a sua liderança com pessoas. Ele lida com pessoas. O problema de uma igreja não são as coisas, mas as pessoas. Sua missão são as pessoas. Por isso, o líder servo age como ele é com o seu exemplo. Se torna uma referência. Ele não vai se queixar, mas acredita ser mais saudável, transformar a sua reclamação numa missão. É fácil reclamar, mas nós não queremos focar nisso. Como é que você percebe isso? É fácil nós encontrarmos pessoas reclamando das coisas, mas o líder servo, ele não faz isso. Ele percebe uma dificuldade, ele aproveita essa dificuldade para potencializar e acredita que haja uma missão, apesar dessa dificuldade que ele esteja passando ali. Nós, então, podemos exercer o nosso papel, o líder servo, ele não procura por oportunidades, mas por preparação. Isso é muito importante. As oportunidades virão no tempo certo. Elas também dependem das suas escolhas, mas precisamos nos preparar para elas. É evidente que podemos elevar o nível de preparação e podemos, inclusive, sonhar grande, ter uma ambição grande, mas se preparar para isso. Eu quero estar preparado para a missão.
porque a missão envolve pessoas. Eu não quero, então, uma situação. Eu quero me preparar para quando a situação aparecer, eu posso estar pronto e consciente do meu papel enquanto líder diante daquela nova situação que está diante de mim. Voltemos, então, a pensar agora para a questão sobre o cargo e posição, ou a missão. O servo se pergunta, como eu posso ser útil? O texto de Filipenses 2, 5 a 11 fala de Jesus. Jesus é Deus e abre mão para servir, morrer e salvar as pessoas. Poderia ter parado no meio do caminho, mas Jesus foi adiante. Mas ele teve uma missão. Jesus manteve o foco. Jesus, portanto, sempre será o exemplo, a referência e a matriz de servir. Quando nós pensamos em servir, precisamos pensar em Jesus. Ele deixa o trono celeste, ele assume a natureza humana para servir as pessoas, servir a mim, servir a cada um de vocês. Esse foi seu foco e ele se manteve no foco até o final, quando ele então morreu na cruz, depois ele ressuscitou e subiu aos céus. Sendo útil, portanto, esse é um aspecto importante do líder servo, o que eu faço deve gerar transformação e impacto na vida das pessoas. Eu preciso me perguntar, então, no exercício da minha liderança, como líder servo, se o que eu estou fazendo está sendo útil, está transformando a vida das pessoas, está causando impacto sobre elas. Numa liderança servil, quem aparece é a equipe e não o líder. Eu não preciso sair na foto. É assim que nós entendemos como sendo a liderança servil. Eu preciso ser útil e o que eu faço vai causar impacto na vida das pessoas, vai causar transformação na vida das pessoas. Qualquer coisa da minha liderança deve fazer isso na vida das pessoas. Portanto, eu não preciso sair na foto. Eu preciso que a minha equipe ela vá adiante e que ela conquiste os seus objetivos. Este é o meu papel, então, na liderança servil. Quando Jesus, então, ele conclui o seu papel, o seu projeto junto aos discípulos, ele saiu de cena. Jesus não ficou para a foto. A gente sabe que Jesus, então, ele permaneceu com seus discípulos, ele treinou seus discípulos, depois ele foi para os céus e ele ficou com os discípulos. E veja que aspectos interessantes Jesus observou quando preparou a sua liderança. Então, Jesus chama, Jesus escolhe. Esta é a estratégia de Jesus. Ele ensina, ele prepara, ele aprofunda relacionamentos, ele submete a testes, ele avalia e ele envia. Esses foram os passos de Jesus importantes que ele estabeleceu. Então, ele chamou, ele ensinou, ele preparou, ele aprofundou relacionamentos, ele submete a testes, ele mandou de 2 em 2, depois eles fazem um relatório, fazem uma avaliação e depois, então, Jesus envia. É assim que Jesus prepara o líder servo também, a mim e a cada um de você. Eu e você, nós somos chamados, nós somos ensinados, preparados, aprofundados e assim por diante, e Jesus também envia a cada um de nós. Em Atos 1:8, por exemplo, há um texto interessante, e o Atos 1:8 diz assim: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esta é a forma, então, como Jesus chama. Ele nos chama e nos envia. Nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos agora servos do Senhor e nós queremos servir e levar adiante a sua palavra. Muito bem. Jesus, portanto, ele delega poder aos discípulos e ele delega poder também como líder. E o líder também delega poder para com as pessoas. Mas quando a gente fala, então, que Jesus delega poder às pessoas e o líder também servo delega poder, nós precisamos nos perguntar como é a cultura de liderança na sua igreja. Como a vemos em nosso contexto? Qual é a cultura de liderança que nós encontramos?
Se a igreja optar por um líder servo ou uma liderança servidora, isso vai acarretar mudanças. E veja só que mudanças pode então acarretar quando a igreja ela opta por um líder servo. Veja só o que diz aqui. Se a igreja optar por um líder servo ou liderança servidora, vai acarretar mudanças da seguinte forma: o líder de todos é líder, aliás, o servo de todos é líder de todos. Essa é a primeira mudança. O servo é líder de todos. Ainda, quanto mais habilitado eu estiver para servir, maior será a minha liderança. Eu preciso estar habilitado para servir, e é importante que isso aconteça. Qual o preço que nós estamos dispostos a pagar no nosso servir? Estou disposto a enfrentar obstáculos? Porque muitas vezes a liderança, quando serve, ela é apedrejada, as pessoas tiram, fazem críticas. Então, eu estou pronto, disposto a enfrentar os obstáculos da minha liderança servil? O líder servo não precisa de título ou posição, mas de uma missão. Isso é fundamental. Tem gente que procura por uma posição, tem gente que procura um cargo, mas o líder servo, ele quer uma missão. Quando a missão é proposta, este é o foco da minha ação, independentemente da posição que eu ocupo. A minha ação será em função da missão. Deus chama a pessoa para a missão, não para a posição. É muito importante que eu pense desta forma. Então, o que você quer? Você quer uma posição ou você quer uma missão? A missão sempre vai estar pronta e você vai estar diante dela no seu dia a dia. Portanto, amigos, eu pergunto para você, queremos ou nós estamos dispostos a mudar? O líder servo ou líder da sua igreja está disposto a mudar? Uma igreja que tem uma missão, a igreja que tem uma missão é uma igreja viva. Isso também gera mudanças. E toda mudança gera desconforto, o que é saudável. Se tudo permanece o mesmo, a igreja deixa de cumprir com a sua missão. Se tudo é igual, não gera crescimento. Quando há uma dificuldade para se abrir para o novo, a igreja se encolhe. Ele não escolhe refletir e dar um passo adiante. O líder, portanto, ele precisa dar um passo adiante. Esse é o seu papel enquanto igreja, mesmo que isso cause um desconforto na igreja. O desconforto é necessário, é importante. Portanto, a mudança ela vai gerando uma transição. Se há apego à posição, é destrutivo. A cultura da igreja, o seu modelo de organização e liderança, pode ser prejudicial à sua mudança. Por exemplo, uma mudança que a pandemia recentemente fez nos mostra o quanto rápido podemos desconstruir algo, uma cultura, para uma outra forma, sempre pensando no outro. Lembrando que a pandemia fez com que tudo fosse modificado em uma semana. Todos nós sabemos disso. As nossas igrejas tiveram que se estruturar num rápido tempo. Dentro de uma semana ou 2 semanas, todos nós tivemos que nos readaptar enquanto igreja para este novo momento. Neste quesito, então, não há espaço para egos, mas em função do outro. A liderança que é que impulsiona nesta direção. Mesmo havendo tensões nas transições, é necessário fazer. Qualquer visão pode gerar tensão. Pensamos primeiro nossas ideias e depois as expomos. Vai ou pode gerar uma ruptura como modelo. Não pode haver uma disputa de egos, é prejudicial. Quando então uma igreja, as pessoas, elas têm uma disputa de egos entre si, isso é prejudicial. Quando eu quero ser e estar melhor ou acima de todas as outras pessoas, isso é prejudicial para a minha igreja, para a minha liderança dentro da igreja. Portanto, então, quais são os benefícios que eu tenho quando estou disposto a mudar? Os benefícios das tensões na igreja. Primeiro, que gera uma atração, tipo um reboque, faz mover, a igreja avança em meio à tensão. Segundo, gera equilíbrio. É como uma ponte com cabos. Quando há diversidade, por exemplo, isso gera tensões.
Diferentes gerações causam tensão, mas uma precisa da outra. Isto é o equilíbrio. Nas pessoas há as criativas, as que pensam, e aquelas que produzem, que fazem. Assim, usamos os diferentes dons. E ainda gera suporte, tipo um cabo que segura um painel. Exemplo, uma conversa que pode ser tensa, pode muitas vezes mudar o rumo das coisas, pode salvar. Se alguém está errado, precisa do confronto. E esse é o nosso papel enquanto líder. Então, se nós estamos dispostos a mudar, isto vai gerar um desconforto, vai gerar uma atração, vai gerar um equilíbrio, vai gerar um suporte, mas nós precisamos desse equilíbrio para podermos seguir adiante. A igreja não pode se manter da mesma forma como antes. Se ela está disposta a mudar, se ela quer ter no seu meio a liderança servil, uma liderança servidora. Portanto, nós podemos assim afirmar que numa igreja em crescimento há muita desordem, há muita bagunça. É tipo uma cozinha limpa, que isso não é um bom sinal. Se você vai na casa de alguém e encontra a cozinha limpa, isso não é um bom sinal de que nada acontece ali. A igreja também, quando é muito limpinha, quando não tem nada, é a mesma coisa, mantém-se a mesma rotina, isso não é muito bom para a igreja. A igreja precisa de uma mudança, de transformação, de modificação. E isso vai gerar, sem dúvida, tensões, mas é para o crescimento da igreja. Isso é importante para a vida da igreja. Nós servimos numa igreja com desordens. Deus opera numa igreja assim. Deus está agindo quando há um problema. Isto é a vida da igreja. Aqui está o agir do líder servo. Ele precisa de uma missão. O líder servo nunca será um problema, mas uma solução. O líder servo nunca será problema, mas uma solução. Que tipo de líder você é? Eu espero, com esse tema que eu trouxe até aqui, sensibilizar você da importância de que você possa ser também um líder servo. Compartilhe este vídeo, este assunto com os líderes da sua igreja, com a sua diretoria, com os líderes que você tem, seja pastor ou não. Compartilhe, para que a partir desse vídeo, a partir desse conteúdo, vocês possam conversar sobre o assunto, pelo menos. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar muitas alternativas do seu trabalho junto com a igreja. Lembrando, acima de tudo, nós somos servos de Cristo. Nós somos servos da igreja. Nós somos líderes servos para conduzir a igreja dentro do reino de Deus. Jesus serviu. Nós também podemos servir. Deus abençoe a você, então, nesta reflexão e que seja, de fato, um líder servo.